O milagre que quebrou as correntes do medo, a história de Daniel. Daniel era um homem de 32 anos, pai de 2 filhos pequenos, que trabalhava como motorista de aplicativo em São Paulo. A vida não tinha sido fácil para ele. Depois de perder o emprego fixo numa transportadora, passou a depender das corridas para sustentar a família. Mas o pior não era a instabilidade financeira, era o terror que o perseguia todas as noites. Há 3 anos, Daniel começara a ter pesadelos tão vívidos que o faziam acordar gritando, suando frio, com o coração a mil. Não eram sonhos comuns, eram visões de uma figura escura que o sufocava, sussurrando palavras que ele não conseguia entender, mas que o deixavam paralisado de medo. As crises pioraram a ponto de ele evitar dormir, temendo o que veria na escuridão. Remédios, médicos, nada adiantava. Sua esposa, Ana, já não sabia mais o que fazer. Ele estava se destruindo, perdendo peso, ficando irritado, afastando até os filhos sem querer. Até que uma noite, depois de mais uma crise que o deixou tremendo no chão do quarto, Ana pegou sua mão e disse, com lágrimas nos olhos: Daniel, não aguento mais te ver assim. Minha tia foi numa igreja que ajuda pessoas como a gente. Ela falou que lá tem pastores que oram com unção, que quebram maldição. Vamos tentar? Não custa nada. Daniel, desesperado, concordou. Não tinha mais para onde correr. No domingo seguinte, eles entraram na Igreja Universal do Reino de Deus, na zona leste de São Paulo. O lugar estava cheio, pessoas cantando com força, outras chorando no altar, pastores passando pelas fileiras, impondo as mãos, orando com autoridade. Daniel sentiu algo diferente ali, uma energia que não era humana. Quando o pastor anunciou que iria fazer uma oração de libertação para quem estava sob ataque espiritual, Daniel sentiu o coração acelerar. Se você está sendo oprimido, levante a mão agora. Gritou o pastor, com voz firme. Deus vai te libertar hoje. Daniel hesitou, mas Ana empurrou levemente seu braço para cima. Em segundos, um obreiro se aproximou. Irmão, o que você está passando? Daniel engoliu em seco. Eu tenho pesadelos. Coisas ruins. Não consigo dormir. O obreiro olhou nos seus olhos e disse: Isso não é normal. É obra do inimigo. Mas hoje isso acaba. Eles o levaram até a frente, onde o pastor já estava ungindo pessoas com óleo. Quando chegou sua vez, o pastor colocou a mão em sua testa e começou a orar em voz alta. Espírito de medo, sai agora em nome de Jesus. Quebra-se toda maldição, toda amarração. O sangue de Cristo te cobre, Daniel. Daniel sentiu como se algo pesado saísse de dentro dele. As lágrimas vieram sem controle. O pastor continuou. Você vai dormir em paz hoje. Deus está te curando agora. Depois da oração, o pastor lhe entregou um frasco de óleo ungido e disse: Leve isso para casa. Unja seu quarto, sua cama, e declare a vitória. E não falte a corrente de oração na quarta-feira. A batalha é espiritual, mas a vitória já é sua. Daniel saiu da igreja com uma estranha paz no peito. Em casa, seguiu as instruções, ungiu os cantos do quarto, a cabeceira da cama, e orou com Ana. Naquela noite, pela primeira vez em anos, dormiu sem acordar apavorado. Mas o inimigo não desiste fácil. Na terça-feira seguinte, os pesadelos voltaram mais fortes. Daniel acordou com a sensação de que algo o agarrara pelo pescoço. Ana, assustada, ligou para a igreja. A secretária atendeu e disse: Irmão, não desanime. Isso é sinal de que o inimigo está perdendo o controle sobre você. Venha para a corrente de oração hoje à noite. Não falte. Daniel foi. A corrente era intensa, pessoas orando em voz alta, pastores fazendo decretações, o som dos tamborins e dos cânticos de guerra espiritual. Quando o pastor chamou os que estavam em batalha, Daniel subiu ao altar novamente. Dessa vez, a oração foi mais forte. O pastor segurou seu rosto e declarou: Em nome de Jesus, eu amarro todo espírito de terror noturno. Quebra-se agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Daniel caiu de joelhos. Sentiu como se algo fosse arrancado de dentro dele. Quando se levantou, uma certeza inundou sua alma: estava livre. Naquela noite, Daniel dormiu como um bebê.
E nas noites seguintes também. Os pesadelos não voltaram. Mas ele não parou por aí. Começou a participar das campanhas de fé dos 7 dias de jejum, a da Fogueira Santa de Israel, levando suas ofertas com gratidão. Aprendeu que a fé não é passiva, é luta, é persistência, é declarar a vitória mesmo quando tudo parece perdido. Um mês depois, Daniel estava no altar dando seu testemunho. Com a voz embargada, ele contou como Deus o tinha livrado. Ao final, o pastor abriu a Bíblia e leu: Porque Deus não nos deu um espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. 2 Timóteo 1:7. Isso é para você, Daniel. E para todos que estão aqui hoje. Hoje, Daniel é um homem transformado. Não só as noites de terror acabaram, como sua vida financeira também mudou, as corridas renderam mais, surgiram oportunidades, e ele até conseguiu comprar um carro melhor para trabalhar. Mas o maior milagre não foi o dinheiro, foi a paz. Aprendi que a batalha é real, mas Deus é maior, diz Daniel, sempre que alguém lhe pergunta como foi curado. A Igreja Universal me ensinou que a fé sem obras é morta. Não adianta só pedir, tem que lutar, tem que crer, tem que persistir. E quando a gente faz a nossa parte, Deus faz a dele e faz além do que a gente imagina. Ana sorria ao lado dele, segurando a mão do marido. Eles sabem que a vitória não veio por acaso. Veio porque, num dia de desespero, decidiram confiar em Deus. E Deus nunca falha. A vida de Daniel e Ana virou um testemunho vivo dentro da CCB. Toda vez que eles chegavam à igreja, alguém os parava no corredor para ouvir a história de novo. Muitas pessoas, até mesmo irmãos que já frequentavam a igreja há anos, se emocionavam ao ver como Deus tinha agido de forma tão poderosa. Eu também tenho lutado contra coisas que não vejo, mas sinto, confessou um jovem chamado Marcos, certa noite, após o culto. Às vezes acho que estou ficando louco, igual o Senhor falava, Daniel. Mas depois de ouvir seu testemunho, sei que não estou sozinho. Daniel colocou a mão no ombro do rapaz e olhou nos seus olhos com uma firmeza que só quem já passou pelo fogo tem. Não é loucura, irmão. É guerra espiritual. E Jesus já venceu essa guerra por nós. O que a gente precisa é pegar a vitória que ele já nos deu e não soltar. Ana, que sempre tinha um jeito materno de acolher as pessoas, convidou Marcos para sentar com eles. Enquanto tomavam um café na cantina da igreja, ela contou como as noites de oração na CCB tinham sido decisivas. Não foi só uma oração, não, ela explicou. Foram muitas. Às vezes, a gente chegava exausto, com vontade de desistir. Mas os obreiros não deixavam. Eles falavam: Deus está ouvindo. Continua clamando. E era a verdade. Cada palavra, cada lágrima, cada joelho dobrado no chão. Deus guardava tudo. Marcos ouviu atentamente, os olhos brilhando. Ele não sabia, mas naquele mesmo dia, enquanto Daniel e Ana oravam por ele no altar, algo começou a se quebrar em sua vida. Uma opressão que o acompanhava desde a infância, medos inexplicáveis, pesadelos, uma sensação de que algo puxava para o mal, começou a perder força. Na semana seguinte, Marcos voltou à igreja com um sorriso que não cabia no rosto. Irmão Daniel, irmã Ana, não sei como agradecer. Essa semana foi diferente. Dormi como um bebê. E uma paz que eu nunca senti antes. Daniel sorriu, sabendo exatamente o que o jovem estava sentindo. Isso é Deus, meu irmão. Ele está te mostrando que a batalha é dele. Mas tem uma coisa, não para por aqui. O inimigo não gosta de ver a gente livre. Ele vai tentar voltar, vai tentar te fazer duvidar. Mas agora você sabe o que fazer, correr para a igreja, se ajoelhar e lutar na oração. Marcos assentiu, determinado. E assim, mais uma vida foi transformada pelo poder de Deus na CCB. Os anos passaram, e o testemunho de Daniel e Ana só se multiplicou. Eles começaram a participar do grupo de oração da igreja, ajudando outros que passavam pelas mesmas lutas. Daniel, que antes mal conseguia dormir, agora passava madrugadas em vigília, intercedendo por almas. Ana, que já tinha sido tão assustada, agora era uma das primeiras a estender a mão para quem chegava quebrantado. Certa vez, um casal chegou à igreja quase arrastando os pés, com olheiras fundas e o rosto marcado pelo cansaço. A mulher,
chamava-se Lúcia, mal conseguia olhar nos olhos das pessoas. Não aguento mais, ela chorou, assim que Ana se aproximou. Meu marido está desempregado, os credores não param de ligar, e sinto que algo ruim está sobre a nossa casa. Às vezes, até minhas filhas acordam gritando à noite. Ana abraçou Lúcia com força e sussurrou. Eu já estive onde você está. Mas Deus tem uma saída. Vamos orar? Elas se ajoelharam ali mesmo, no meio do salão. Daniel e outros irmãos se juntaram, formando um círculo de fé. As palavras saíram com autoridade, com lágrimas, com uma certeza que só vem de quem já viu Deus agir. Naquela mesma semana, o marido de Lúcia recebeu uma ligação de uma empresa onde havia se candidatado meses antes. O emprego era dele. E as noites de terror? Sumiram, como se nunca tivessem existido. Como uma família que mal conhecíamos pode nos ajudar tanto? O marido de Lúcia perguntou, emocionado, no domingo seguinte. Daniel sorriu e apontou para o altar. Não fomos nós. Foi ele. A gente só obedeceu. A CCB não é um lugar de pessoas perfeitas. É um lugar de pessoas que creem num Deus perfeito. E quando a gente se entrega nas mãos dele, milagres acontecem. Hoje, Daniel e Ana não são mais apenas um casal que recebeu um milagre. São instrumentos de Deus, provando que a fé verdadeira não é só para ser guardada, mas para ser compartilhada. E assim, a cada vida tocada, a cada batalha vencida, a obra de Deus na CCB continua forte, real e cheia de poder. Porque quando o povo de Deus se une em oração, o céu se move, e o impossível se torna possível. Naquela mesma semana, enquanto Daniel e Ana compartilhavam seu testemunho na reunião de jovens, uma moça chamada Mariana, que estava sentada nos fundos, não conseguia conter as lágrimas. Ela tinha chegado à igreja arrasada, depois de receber um diagnóstico médico que parecia uma sentença, uma doença rara, sem cura, que os médicos davam pouco tempo de vida. Os exames eram claros, as palavras dos especialistas, duras. Mas ali, ouvindo aquelas palavras de fé, algo dentro dela começou a se mexer. Eu também quero crer, sussurrou, enxugando o rosto com as mãos trêmulas. No final do culto, Mariana se aproximou de Ana, que logo a abraçou como se já a conhecesse há anos. Minha filha, Deus não mudou. O mesmo que curou meu filho pode te curar também. Só precisa confiar, Ana falou, com uma convicção que só quem já viu o milagre pode ter. Mariana começou a frequentar as reuniões de oração. Não era fácil. Há alguns dias, a dor no corpo era tão forte que mal conseguia se levantar. Mas ela persistia. E a cada amém que ecoava na igreja, sua fé crescia. Até que, numa sexta-feira à noite, durante um culto de libertação, o pastor fez uma oração específica por ela. Não foi um grito, não foi um espetáculo. Foi uma oração simples, cheia de autoridade, como se ele já soubesse que o milagre estava feito. Em nome de Jesus, esta doença sai agora. Declarou, impondo as mãos sobre a cabeça de Mariana. Ela sentiu algo estranho, como uma corrente elétrica percorrendo seu corpo. Quando abriu os olhos, a dor tinha sumido. Completamente. No dia seguinte, foi ao médico fazer novos exames. O resultado? Nada. Absolutamente nada. Os médicos ficaram boquiabertos, balançando a cabeça, sem explicação. Mas Mariana não precisava de explicações. Ela já sabia. Deus me curou. Anunciou no domingo seguinte, segurando os exames nas mãos, diante de toda a congregação. E se ele fez por mim, pode fazer por vocês também. A notícia se espalhou. Pessoas que há anos não pisavam numa igreja começaram a aparecer na CCB, atraídas por aqueles testemunhos vivos. Um homem, viciado em drogas há mais de uma década, chegou arrastado pela esposa, desconfiado. Mas quando ouviu Mariana contar como Deus a tinha libertado de uma doença sem cura, algo nele quebrou. Se Deus pode fazer isso, pode me livrar desse vício, murmurou, e naquela noite, depois de muita oração e choro, ele entregou sua vida a Jesus. Hoje, está limpo, trabalha na obra do Senhor e ajuda outros que ainda estão nas drogas a encontrarem o mesmo caminho. Cada história se conectava à outra, como elos de uma corrente que não podia mais ser quebrada. A CCB não era apenas um lugar de cultos.
Era um hospital de almas, um refúgio para os quebrantados, um farol para os perdidos. E o mais lindo era ver como Deus usava pessoas comuns, como Daniel, Ana e Mariana, para fazer coisas extraordinárias. Às vezes a gente acha que precisa ser alguém especial para Deus usar, disse o pastor, certo domingo, olhando para a igreja lotada. Mas a verdade é que ele só precisa de um coração disposto. O resto, ele faz. E assim, a obra continuava. Não por força de homens, mas pelo poder de um Deus que ainda opera milagres. Porque quando o povo se une em fé, quando a oração sobe como incenso aos céus, as cadeias se quebram, as doenças fogem e as vidas são transformadas. E a CCB seguia firme, não como uma religião, mas como uma família que acreditava, que orava e que via, todos os dias, o sobrenatural de Deus se manifestando no meio dela. Naquela mesma semana, um jovem chamado Lucas chegou à igreja arrastando um fardo que parecia maior do que ele. Com apenas 22 anos, já havia experimentado o peso das ruas, das más companhias e, principalmente, da dependência química. Sua mãe, Dona Maria, era uma irmã fiel da CCB, mas há meses só chorava em silêncio, pedindo a Deus que tirasse o filho daquele abismo. Ela já havia tentado de tudo, clínicas, conselhos, até ameaças. Nada adiantara. Até que, numa noite de desespero, enquanto orava no altar da igreja, sentiu uma voz suave no coração: não desista. Ele voltará. E foi assim que, numa tarde chuvosa, Lucas apareceu na porta da CCB. Não foi por convite, nem por pressão. Foi como se algo puxasse para dentro daquele lugar. Ele entrou com a cabeça baixa, as mãos trêmulas, o cheiro de álcool ainda impregnado nas roupas. Mas quando os irmãos o viram, não houve julgamento. Houve abraços. Houve sorrisos. Houve um irmão que se aproximou e disse apenas: Deus te ama, meu irmão. Hoje é o seu dia. Lucas não entendia como aquelas pessoas podiam ser tão gentis com alguém como ele. Mas ali, entre cânticos e orações, algo começou a mudar. Quando o pastor impôs as mãos sobre ele e orou com autoridade, Lucas sentiu uma queimação no peito, como se algo pesado estivesse saindo. E então, pelas primeiras vezes em anos, ele chorou não de dor, mas de alívio. Nos dias que seguiram, a transformação foi tão visível que até os vizinhos comentavam. Lucas, que antes mal conseguia ficar um dia sem drogas, agora acordava cedo para ajudar na limpeza da igreja. Suas mãos, antes trêmulas, agora seguravam firmemente a Bíblia. E sua mãe? Dona Maria não cansava de testificar: meu filho estava morto, mas Deus o ressuscitou. Mas o milagre não parou por aí. Pouco tempo depois, Lucas trouxe um amigo das antigas, o Ricardo, que também lutava contra o vício. E Ricardo trouxe um irmão. E o irmão trouxe um primo. Era como uma corrente de libertação, cada vida transformada puxava outra para a luz. Os cultos ficaram ainda mais cheios, as orações mais fervorosas, e os testemunhos se multiplicavam. Eu pensava que Deus tinha desistido de mim, confessou Lucas num culto de gratidão, com a voz embargada. Mas ele só estava esperando eu dar um passo. E quando eu entrei aqui, não encontrei uma religião. Encontrei uma família. Encontrei um pai. E assim, a CCB seguia sendo um lugar onde o impossível se tornava possível. Não por mérito dos homens, mas pela fidelidade de um Deus que não desiste de ninguém. Porque quando a fé é sincera e o amor é verdadeiro, até os corações mais endurecidos se rendem. E os milagres? Eles não são coisas do passado. Eles acontecem aqui. Eles acontecem agora. Eles acontecem quando um povo acredita que, para Deus, não há causa perdida. Naquela mesma semana, enquanto o testemunho de Lucas ainda ecoava nos corações, uma mulher chamada Marisa entrou pela primeira vez na igreja. Ela vinha arrastando uma dor que parecia não ter cura. Seu filho, Pedro, de apenas 10 anos, estava há meses em um leito de hospital, lutando contra uma doença rara que os médicos já não sabiam mais como tratar. As palavras deles tinham sido duras: preparem-se para o pior. Marisa não tinha mais lágrimas. Só uma pergunta que a consumia: por que meu filho, Senhor? Mas algo a levou até aquele lugar. Talvez fosse o convite sincero de uma vizinha, que há anos falava da CCB com uma paz no olhar que ela nunca entenderá. Talvez fosse apenas desespero. O fato é que, ao cruzar a porta, ela sentiu algo diferente. Não era um prédio.
Era um abraço. Os irmãos a receberam sem perguntas, sem olhares de pena. Apenas com um sorriso que dizia: aqui, você não está sozinha. E quando o pastor orou por ela, não foi com palavras bonitas, mas com uma fé que parecia tocar o céu. Senhor, o Senhor conhece essa dor. Mas o Senhor também conhece a vitória. Hoje, nós cremos que Pedro vai viver. Marisa não sabia explicar, mas algo dentro dela acendeu. Não era esperança frágil, daquelas que se quebram com um exame ruim. Era uma certeza. Como se Deus tivesse sussurrado: confie em mim. No dia seguinte, os médicos chamaram Marisa para uma reunião. Ela foi com o coração apertado, mas as mãos firmemente entrelaçadas às de duas irmãs da igreja que não a deixaram ir sozinha. E então veio a notícia que ninguém esperava: os exames de Pedro apresentaram uma melhora inexplicável. A doença está regredindo. Os próprios médicos, acostumados a explicar tudo pela ciência, balançavam a cabeça, sem palavras. Pedro não só saiu do hospital como, em poucas semanas, estava correndo no pátio da igreja, brincando com outras crianças durante o culto infantil. Marisa, que entrara ali com o peso do mundo nos ombros, agora chorava de joelhos no altar, não de dor, mas de gratidão. Eles disseram que era impossível, mas o meu Deus faz o impossível, ela repetia, enquanto os irmãos ao redor levantavam as mãos em louvor. E assim, mais uma história se juntava às tantas outras que já haviam sido escritas naquele lugar. Histórias de vidas que deveriam ter terminado, mas que ganharam novos capítulos. Histórias de pessoas que chegaram quebradas e saíram restauradas. Porque na CCB, não se pregava apenas sobre milagres. Viviam-se milagres. E o mais lindo era ver como cada vida transformada se tornava um farol para outras. Lucas, que antes se afogava no álcool, agora ajudava outros homens a encontrarem a sobriedade. Marisa, que quase perdeu a fé, agora liderava um grupo de oração para mães que passavam pelas mesmas angústias. E Pedro? O menino que os médicos desistiram agora sonhava em ser pastor, para contar a todos que Deus não desiste de ninguém, nunca. Os cultos continuavam lotados. As orações, mais intensas. E os testemunhos? Os testemunhos não paravam de brotar, como sementes plantadas em terra fértil. Porque quando um povo acredita de verdade, quando entrega as suas dores e sonhos nas mãos do Pai, ele age. Não da maneira que a gente imagina, não no tempo que a gente quer, mas sempre no momento certo. Sempre do jeito que mais nos faz crescer. E assim, a CCB seguia sendo um lugar onde o céu tocava a terra. Onde corações eram consertados, famílias restauradas e vidas ressignificadas. Não por força humana, não por mérito de homens, mas pela graça de um Deus que ainda hoje escreve histórias de amor com as vidas daqueles que o buscam. Porque milagres não são lendas. Eles respiram aqui. Eles acontecem quando um povo se une, crê e diz: Senhor, nós confiamos em Ti. E Ele, fiel como sempre, responde. E então, veio o milagre. Era uma tarde de sábado quando Maria, a mãe que há anos orava pelo filho viciado, entrou na igreja com os olhos inchados de chorar. Dessa vez, porém, não eram lágrimas de dor, eram de espanto. Seu filho, aquele mesmo que todos já davam como perdido, estava ali, de pé, ao lado do pastor, com um brilho nos olhos que ela não via desde a infância. Mãe, eu sonhei com ele, sussurrou, apertando suas mãos trêmulas. Deus me mostrou que ainda tinha um plano para mim. Não houve sermão, não houve gritos, apenas um silêncio sagrado enquanto o rapaz se ajoelhava e, entre soluços, entregava sua vida. A congregação, que tantos anos havia intercedido por ele, agora testificava: o impossível havia se tornado real. Mas o maior milagre não foi só a libertação, foi o que veio depois. O filho voltou para casa. A família, antes fragmentada, sentou-se à mesa como nos velhos tempos. As cicatrizes ainda doíam, mas agora eram lembretes de que Deus costura até os pedaços mais rasgados. E assim, entre risos e lágrimas, eles entenderam: o milagre não era apenas o que Deus fizera, mas o que Ele ainda faria através deles. Reflexão final. A fé não é a certeza de que Deus vai mudar as circunstâncias, mas a confiança de que Ele nos sustentará dentro delas até que, no seu tempo, a luz rompa a escuridão.
Muitas vezes, pedimos por sinais grandiosos, mas os maiores milagres são os que transformam corações, um perdão concedido, uma esperança renascida, um sim depois de tantos anãos. Deus não age para nos impressionar, mas para nos recriar. Lição de vida. Milagres não são exceções, são convites. Convites para crer quando tudo diz não, para persistir quando o cansaço aperta, para confiar que, mesmo no silêncio, Deus está tecendo algo maior do que nossos olhos podem ver. E quando um povo se une nesse propósito, o céu não apenas toca a terra, ele habita nela. Porque no fim, a maior prova de um milagre não é o que muda fora, mas o que nasce dentro, a certeza de que, mesmo quando tudo parece perdido, Deus ainda está escrevendo. E sua história preferida é a daqueles que, contra todas as probabilidades, escolhem permanecer de pé,